Fala pessoal, Noemi Rodrigues aqui para mais uma oficina, né? Nossa oficina do projeto Arte Delas. Agora sobre a temática de iconografia. Você sabe o que é iconografia? Pois é, essa palavrinha estranha aí pode ser muito útil para você, principalmente quando você for fazer o seu bordado ou o seu artesanato, de forma a representar a sociedade, o meio, a cidade em que você vive. É uma coisa muito legal que eu descobri, e quando eu descobri eu falei, nossa, eu preciso fazer uma aula só disso, porque realmente é muito incrível, assim, como a gente pode se apropriar dessa técnica e utilizar como recurso para valorizar mais a nossa peça, né, a nossa arte. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é definir, né, o que é iconografia. Aqui eu coloquei de maneira bem breve, né, que seria o levantamento iconográfico. É uma ferramenta que permite registrar e disseminar a cultura material e imaterial de um povo ou de um território. Ou seja, faz-se um levantamento, né, de ícones, que podem ser de representações gráficas, que são chamados ícones, que a partir desses ícones podem ser utilizados na formação de peças artesanais, na criação de peças artesanais ou representações artísticas aí de uma cidade, de um povo, de uma comunidade, enfim, é muito legal isso aqui. Então, quando a gente usa a iconografia, por exemplo, no fazer artesanal, a gente junta a identidade e também se vale, né, se faz ressaltar aí a qualidade. Então, assim, você sai do marasmo, da cópia, né, do fazer, da reprodução, para entrar na produção de algo novo, de algo inédito, de algo que carregue a identidade, que carregue aí um valor agregado maior ao seu artesanato, tá? Aqui nós temos exemplos, né, de peças que se utilizaram da iconografia para se produzir lindas peças, né, artesanais aí, de acordo com a região, de acordo com a manifestação cultural, de acordo com a própria etnia, a cultura do espaço, enfim, formando aí peças únicas, né, de identidade e que carregam uma história, né, carregam um porquê do design da peça, do porquê foi feito daquela maneira, né? Então temos aí peças de diversas regiões do país representadas aí com seus ícones, né? As suas representações gráficas de acordo com a sua região, a sua cultura, a sua crença, enfim, muito legal. Então, a primeira coisa que a gente precisa para poder se utilizar a iconografia na nossa arte é o olhar local, né? Nós precisamos olhar o que nós temos de valioso, que salta aos olhos aí no nosso entorno. Por exemplo, se a pessoa está na praia, quais são os ícones, né? Quais são as possíveis representações que determinam a representação da praia, do mar, enfim, desse contexto aí marítimo que a pessoa estaria inserida, né? Então, por exemplo, aqui do lado tem uma panelinha com uma conchinha, né? E com as ondinhas. Isso são ícones que a pessoa se utilizou ali do espaço em que ela está, né? Na praia, provavelmente ela mora em local litorâneo, e ela aplicou aquilo na sua peça, e isso tem um grande valor agregado, principalmente na visão turística, né? Então isso é muito interessante, pensando aí também na geração de renda a partir do turismo. Aí depois a gente tem a segunda imagem, ele num lago, né? Numa região mais
mais florestal, enfim, até parece ser o Pantanal, né, alguma coisa nesse sentido assim. Ele se apropriou da questão da fauna, né, dos bichinhos ali, provavelmente por ter patinho, por ter aves aquáticas, né, e aí então ele fez, a partir disso, ele fez uma peça, um artesanato, representando essa ave aquática. Por quê? Porque ela é um ícone, ela é uma representação da região que ele vive. Então tem um grande valor agregado aí, conta uma história da região, do local que estaria inserido esse artesão, essa cultura, né? Então a gente tem que primeiro fazer a análise, fazer a leitura dos elementos que integram esse local, né, que vai ser explorado aí a iconografia. Então a gente começa a observar qual é a fauna, né? Aqui está errado, eu coloquei fauna das flores e a flora no tucano, mas é só inverter. Quais são os elementos da fauna, no caso tucano, né, que seriam mais referências da região? Então, por exemplo, assim, aqui na nossa cidade, quais são os pássaros que são mais representativos da nossa região, né, que estão mais presentes aqui na nossa região? E a mesma coisa a flora. A flora, quais são as vegetações que são mais características aqui da nossa região, né? E observar isso. Então, as técnicas tradicionais também, quais são as técnicas tradicionais que nós temos aqui na nossa região, né? Na nossa cidade, enfim, o amarrio é uma delas, uma técnica tradicional, com uma centenária, e ela é presente aqui somente em Bariri, né? E manifestações culturais, né? Então a gente tem vários tipos de manifestações culturais aí pelo Brasil, e que podem ser referências na catalogação desses elementos, né? Na curadoria desses elementos, e para se tornar aí um estudo sobre a iconografia da região. Nós temos também locais turísticos, né? Temos aí a fotinha do MASP, em São Paulo. A arquitetura também pode ser muito, muito bem representada com ícones, né? A gente vê aí nos beirais todos aqueles desenhos lindos, né? Principalmente aqui na nossa região a gente tem a arquitetura sírio-libanesa, né, que é muito bem representada aqui. Ela é rica de ícones. Esses ícones podem ser usados também nesse estudo, né, nessa representação aí de identidade aqui da região, da cidade, enfim. E aí a partir do momento que a gente reuniu essas fontes, esses elementos, nós vamos fazer um estudo para que esse elemento se torne um ícone, e aí então ele possa ser aplicado na peça, no bordado, no artesanato, enfim, onde assim a pessoa desejar. Então, no caso, a flora, aqui eles colocaram uma flor, né? E aí essa flor ela virou um ícone, e esse ícone foi para aplicação. Na fauna, mesma coisa, né? O pavão, aí foi retratado o ícone, se formou um ícone a partir, que são um desenho gráfico, né? Uma representação gráfica simplificada, para que isso se transformasse então em um artesanato. A fauna, mesma coisa, os passarinhos, foi se transformar em uma representação gráfica simplificada, que seria o ícone, e a partir desse ícone foi se utilizado aí em uma peça artesanal. Depois nós temos também artes e artesanato tradicional, né? A gente tem aqui o exemplo dos indígenas do Mato Grosso do Sul, que fazem cerâmica, né? Uma cerâmica especializada na cerâmica terrena, que é muito bonito, né? Então, eles se utilizam muito desse ícone, né? E aí, a partir desse ícone, pôde-se fazer
aí um outro tipo de peça, sem ser a cerâmica, aí com uma aplicação têxtil, enfim, que ficou bem legal também. E o resgate do artesanato tradicional, né? No caso aí tem a palha, que também é o trançado, se fez um ícone e se transformou em algo totalmente novo, né? Uma peça aí mais moderna, mais inovadora, enfim, isso também pode ser feito. Assim também como o meio ambiente, existe esse monumento aí, né, que parece um galo, de alguma região do Brasil, que eu não sei bem ao certo qual é, mas que olhando pode dar alusão a uma ave, né? E aí a partir dessa ave pode ser feito aí uma peça linda, né? Essa peça aí em barro toda trabalhada, né? Cerâmica. Enfim, aí depois nós temos também, pode ter a fonte da arqueologia. Tem muitas cidades aqui no nosso em São Paulo que tem aí uma forte manifestação cultural na arqueologia, né? E aí a partir disso se fez o ícone e a aplicação aí na xícara, que ficou muito bonito também. Aí também tem outro exemplo numa pintura rupestre, né? Que também se transformou aí numa peça artesanal, e também nós temos o reaproveitamento, que no caso se utilizou aí de um sapato velho e a partir desse sapato fez aí uma tapeçaria muito bonita, muito contemporânea também, e que tem um valor agregado muito alto, até por estar reaproveitando o resíduo, né? Então é isso, gente. Agora eu gostaria de deixar para vocês um desafio para que vocês observem nas cidades de vocês, né, aqui em Bariri, provavelmente o pessoal que está assistindo aí, quais são as possíveis fontes, né, de representação gráfica que possam se tornar um ícone. Então nós temos exemplo aí, como eu disse, a arquitetura sírio-libanesa, que a gente pode de repente tirar uma foto, ver os ícones que já estão na arquitetura, que já estão representados em casarões velhos, né, antigos, aliás, e que podem se transformar em ícones para ser aplicado no seu bordado, no seu artesanato. Nós temos também tradições, crenças, né, que podem ser utilizadas, a fauna, a flora, enfim, uma infinidade de coisas que podem ser utilizadas para se formar ícones e aplicar a iconografia, trazer um valor agregado maior às suas peças, né? Contar uma história aí e tornar essa peça única, de maneira inovadora, mas que também carrega a sua história, a sua identidade da sua região. Tá bom, gente? É isso, agradeço. Fiquem com Deus e qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários.